O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô você, alô Brasil, chegando! É, você mesmo, Itália campeã mundial de futebol, com todos os méritos, com todas as justiças. É claro que eu tô inconformado com você, porque poderia ser hoje o Brasil comemorando o título. Se é fácil perder do jeito que nós perdemos, hein? Eu sou capaz de fazer isso inteiro, viu, Bruno Bonsante? Mas não vou fazer. Já não é a primeira vez exatamente. Também. Faroeste Caboclo e o Vanucci. Que zica que ele jogou, hein? É verdade. 10 desastre, 14 desastre, aí acabou a história da Itália na Copa do Mundo. É verdade. Foi o último jogo de mata-mata que a Itália jogou numa Copa do Mundo, inclusive. Pra você ter uma ideia. Esse é o podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin e estou ao lado do Bruno Bonsante, que você já ouviu, Matias Pinto e também Felipe Lobo, o moço agora de Limeira, a Inter de Limeira, que perdeu a vaga na Série C pro Maringá, mas estará na Série D novamente ano que vem. Na próxima hora e pouco, falaremos de bola. A gente teve uma semana cheia na Conmebol e na UEFA. Eu ainda fico pensando no número de equipe de VAR, bandeirinha, auxiliar de auxiliar. É muito trio de arbitragem pra cá e pra lá e muita gente jogou. Quero saber, Felipe Lobo, foi gostoso pra você esse novo formato de Champions League? Você conseguiu se acomodar nesse novo sofá? Salve, salve, amigos que nos ouvem, então amigos e amigas, Bonsa, Matias e a mim. Olha, eu não consegui apreciar tanto, eu achei que ficou um pouco demais, assim, coisa demais pra acompanhar. Eu consegui acompanhar bastante coisa, mas eu fiquei com a sensação que tinha tanta coisa que não dá pra ver direito, né? Achei que dava pra acompanhar melhor no outro formato. Isso do ponto de vista de espectador, né? Assim, pra assistir os jogos, ficou mais difícil. Eu fiquei imaginando a gente quando fazia o site, né? E tinha que pensar em como cobrir, né? A gente já não fazia todos os jogos, notas, né? De todos os jogos, mas ficaria difícil acompanhar assim muitos jogos ao mesmo tempo, porque muita coisa acontecendo e durante 3 dias agora, né? Não só 2, era sempre terça e quarta, agora terça, quarta e quinta. Copiou a Conmebol nisso, né? E mais Conference League, mais UEFA League, e mais contra a Copa da Copa, e por aí vai. Tem esse problema, eu acompanhei pouquíssimo das outras, né? Porque não tem jeito. A Champions League domina, né? Não tem jeito, o dia continua tendo 24 horas, o cidadão médio com emprego trabalha mais tempo do que antes, sobra menos tempo para ver jogo. Apesar de que nessa primeira rodada, já me antecipando, desculpa, Yamin, boa tarde para você, pessoal que está acompanhando ao vivo e para quem está escutando depois, daí fica o critério do horário. Apesar de que nessa primeira rodada, né, tivemos os jogos espaçados em 3 dias, né? Se a UEFA conseguisse manter isso, né, e daí alternar semana sim com a Champions e a outra semana com a Europa League e a Conference, seria mais interessante. Mas imagina depois quando as 3 competições forem jogadas na mesma semana. A próxima semana vai ser só Liga Europa, e aí depois, no começo de outubro, é que vai vir a pedrada mesmo. E aí, tipo, por exemplo, na quinta-feira tem, tipo, 36 jogos entre Liga Europa e Conference League. Ô Bruno Bonsante, quero mandar um abraço pro pessoal, mandar um abraço pro Alonso, pra Angélica, pra Áurea, o pessoal do Sebrae, lá do Distrito Federal. Faltei ao episódio aqui de segunda-feira porque estava em Brasília representando a Central 3 numa conversa lá sobre podcast, sobre as cascas de banana dessa nossa profissão. E veja você, Bruno Bonsante, que fiquei hospedado, cheguei no hotel, peguei o elevador, entrei no meu quarto de hotel. Quando abro a janela, eu tô de frente pro estádio Mané Garrincha.
A janela panorâmica, assim, com o estádio na minha frente, achei espetacular, né? Só que acordei na terça de manhã, fui olhar o estádio... O estádio não estava mais lá. O estádio estava, mas o estádio estava envolto em fumaça preta, porque tá a queimada... que tá, né, aula suspensa lá em Brasília, era bem atrás ali do estádio, e foi uma cena meio... Eu nunca vou me esquecer daquela arena de Copa do Mundo na janela do hotel. Distópica. Assim. Distópica, apocalíptica, não tem nada ao redor do estádio, né? É um descampado. É um descampado. E eu fiquei pensando, domingo tem Palmeiras e Vasco nessa cancha aqui. E daqui no final de semana seguinte tem o São Paulo, joga no domingo, né? Recebe o Corinthians, clássico, né? Majestoso. E no sábado acho que tem Flamengo. Enfim, tá, o Mané Garrincha recebendo muitos jogos aí. Setembro, que tradicionalmente é o mês mais seco do ano no Distrito Federal, né? É uma sensação térmica bastante... complicado. A primeira vez que eu fui a Brasília foi em setembro. Eu desci do avião, meu nariz começou a sangrar. Um abraço e um beijo para, além de todas as pessoas que eventualmente estão com o nariz sangrando em Brasília, um abraço e um beijo para Toto Esquilate e para seus fãs, familiares. Um dos mais arejados nomes de uma Copa do Mundo, né? Uma história mais saborosa possível, assim, de uma Copa do Mundo, e que não foi nada tão imenso assim, nem antes nem depois da Copa do Mundo. Uma figuraça da bola, um bom jogador de futebol. João Paulo Borgonov, um abraço para você. Rafaela Quadros, um abraço para você. E Pedreira, muito obrigado, companheiro Bruno Cota, valeu também. Núbio Knupp, novo membro, hein? Um abraço para você. Manuel Vitor, um abraço. O Wendel, Zé Vitor, Lucas Arita, Francisco Pedro, Wagner Cavalcante, Cecília Madeira, sempre presente. E Alexandre Leal também escreveu aqui, ó, hoje, 20 de setembro, data comemorativa da Revolução Farroupilha e também dos festejos gaúchos. Um abraço e um beijo para todos os nossos cupinchas, os nossos bruxos e bruxas, amigos. Gurizada. E aí, gurizada. Ô, Bruno Bonsante, o Felipe Lobo já explicou que não foi tão confortável para ele começar esse novo modelo. Indo para a bola e campo, parece que o Bayern de Munique se sentiu bem confortável com o sistema de ligas, ganhou fazendo 9 gols, né, 9-2 no Dinamo Zagreb, que nesse momento ocupa a zona de rebaixamento. Não tem rebaixamento, hein, gente? Pelo amor de Deus. Agora, esse jogo não é um não jogo, né? A gente faz o registro porque, enfim, 9-2 é muito grande, né? É avassalador. Agora, jogo sem gols que merece uma atenção, e eu queria ouvir, é esse jogo entre Manchester City e Inter de Milão. A Inter foi até a cidade do Oasis, o clube com a camisa comemorativa pro Oasis. A bola não entrou. Queria saber por quê, como, se a Inter de Milão realmente merece esse destaque pelo que fez na primeira rodada. Foi uma boa atuação, acho, da Inter defensivamente, né? Acho que o City ainda tá também pegando um pouquinho de embalo nessa temporada, um pouquinho de ritmo, ainda não brilhou. Tá 100% na Premier League, é o único time 100%, vai enfrentar o Arsenal nesse domingo, mas assim, é uma final de Champions recente, né? É uma Inter que manteve o nível desde então é um time forte, é um time que mesmo na final da Champions deu bastante trabalho pro Manchester City, né? Era um time diferente, muitos jogadores saíram, outros chegaram, mas ainda é o time do Inzaghi, ainda joga mais ou menos da mesma maneira. Eu achei que foi o melhor jogo, mas foi um jogo bem interessante, né? Se você for pensar do ponto de vista da narrativa, que é tipo, será que o City vai conseguir superar a defesa da Inter, que pouco a pouco, tentando cansar os caras, e acho que teve oportunidades para isso. No final do jogo teve algumas muito, muito importantes, mas a Inter conseguiu segurar o resultado. Só que, e é chato ficar trazendo de volta para esse assunto o tempo inteiro, né? É que tanto faz, porque tem mais 7 rodadas, né? Assim, então, ok, assim, o City perdeu 2 pontos, eu não acho que vai fazer falta. Eu tava vendo Arsenal e Atalanta também, que foi o pior jogo, talvez, dessa rodada, foi muito, muito ruim, e a equipe de transmissão, que olha, eu gosto a concorrência foi grande.
Foi grande, mas a equipe da transmissão, acho que era o Bruno Formiga e o Jorge Igor, que eu gosto deles e tal, eles estavam inconformados que o Arsenal estava sem urgência, e a Atalanta estava de boa também. E eu tava pensando, gente, tem mais 7 rodadas, eu não sei se vocês notaram isso, sabe? Que tem 8 rodadas e 75% da tabela se classifica. Então, tipo, o jogo tá difícil pro Arsenal, tem o City no domingo, eles não vão forçar, eles não vão acelerar, não tem motivo para isso. E acho que isso foi meio que uma tônica em muitos dos jogos, né? Assim, eu não quero fazer determinações depois de só uma rodada, mas uma coisa que eu pensei foi isso que o Lobo disse. Nessa semana ainda que você teve destaque só para a Champions League, não foi tão diferente, porque você teve 2 jogos às 2 e 6 jogos às 4. Na verdade, 4 jogos às 4. Antes você tinha 2 às 2 e 6 às 4. Então, mesma coisa. Só que quando entrar no ritmo mesmo e você tiver 9 jogos na terça e 9 jogos na quarta, ninguém vai ver Sporting Lille. Tipo, já era. Ninguém vai dar a menor atenção para Sporting Lille. Não vai nem ser falado, né? Assim, você pode até na outra vez falar, não via. Mas eu dava uma olhada no que aconteceu, eu tentava, né, montar um comentário ali para tentar falar no podcast. Não dá mais para fazer isso. Vai ser o 9º jogo do dia. Sabe? É tipo uma rodada inteira de campeonato nacional em um dia. Sem falar na Conference League e na Liga Europa. Como eu disse, vão ser 36. Então, assim, ficou absolutamente lotado. Muitos jogos vão ser ignorados. Além disso... Na verdade, são 54 jogos por semana. Exatamente, são 54, que vão ter 36 só na quinta. Sim. Né? O que, ainda bem que eu não faço mais notão de Conference League e de Liga Europa, porque, pelo amor de Deus. E além disso, e além de alguns jogos terem um nível mais fraco, por exemplo, dos principais dessa rodada, o Liverpool e Milan foi o mais movimentado, né? O Milan saiu na frente, o Liverpool conseguiu uma belíssima reação no San Siro, depois para pagar um pouco a derrota para o Nottingham Forest, mas o nível não foi tão bom assim. E eu não achei que teve mais jogo grande. Vocês acharam? Teve 2, né? Entre Superligas, entre aspas. Você tinha mais ou menos 2 por rodada na Champions anterior, não toda talvez, vai. Acho que essa é a diferença. Agora toda rodada você vai ter uns 2 ou 3. Mas na rodada mesmo você teve 2 ali, o City e Inter, Milan e Liverpool. E aí você teve um Arsenal e Atalanta, você teve um Leipzig e Atlético de Madrid. E depois um Barcelona e Mônaco. Mas os outros jogos são meio que normais, assim. Acho que aumentou em frequência, mas não em quantidade em cada rodada. Então, é só uma rodada e acho que vai demorar pelo menos uns 5 anos, na real, para a gente ter uma noção do que de como os clubes vão encarar, de como vai ser tudo isso. Mas essa primeira rodada eu virei e falei, bom, mudou para quê? E acabou eclipsando também alguns momentos históricos interessantes, assim, né? Tipo, a volta do Aston Villa, né? Depois de 40 anos, a volta do Bolonha, aí coloca mais 50 anos, enfim. Que eu acho que no formato antigo teria uma valorização maior, né? Viu, Bonsa? Isso que o Matias falou, o Matias lembrou muito bem do Bolonha, por exemplo. É o que eu pego um jogo de exemplo aqui no Brasil. Aqui na América do Sul, que a gente ainda não tem, a gente tem menos jogos, tem 2 competições, não 3, né, continentais, mas ainda. Mas quem foi que conseguiu assistir Racing de Avejaneda e Cuiabá? Que era um jogo, era uma história muito legal, o Cuiabá colando no estádio do Racing. Não deu, porque era uma semana com Flamengo, com São Paulo, com Corinthians, com Palmeiras, com Vasco, com Santos, com todo mundo jogando. Então, não tem como a gente contar todas as histórias e eu acho essa sensação de desperdício desconfortável. Felipe Lobo, eu concordo com o Bonsa, a gente não teve jogos que são totens, assim, realmente jogos que vão virar clássicos. O 9-2 do Bayern de Munique pelo número, a gente começou aqui falando de um 0-0, mas eu queria te ouvir algum outro destaque. Eu tô curioso, não assisti a partida ontem, mas me parece que o Bayer Leverkusen começa essa campanha, fez 4-0 no Feyenoord, o Leverkusen começa a campanha na Champions dando uma ótima mensagem, então eu queria um destaque seu. Eu gostei bastante do Leverkusen, mas ali não foi uma surpresa, né? Assim, pra gente que tava vendo o que o Leverkusen já tinha feito e dava a sensação de que poderia fazer o que tá fazendo agora,
começou agora na Europa. Era um adversário relativamente acessível, ainda que seja um time tradicional, mas a gente sabe que a diferença hoje é grande, né, dos Super Leaguers, e embora o Leverkusen não seja um Super Leaguer, mas é de uma liga muito forte, né, das top 5 ligas, que são as ligas realmente que estão muito distantes do resto. Como o futebol do Leverkusen era um futebol muito bom, era de se esperar. Foi uma boa estreia, uma estreia bem tranquila até. Eu gostei bastante da Juventus, assim, a Juventus tá na Champions League muito diferente, né, o Thiago Motta. O Yildiz é um jogador muito, muito interessante, assim, acho que a Turquia tem um jogador ali que tem tudo para brilhar bastante, é um jogador muito preciso, né, muito técnico, tem as coisas que a gente normalmente destaca nesses jogadores jovens de habilidade, conseguindo 1 contra 1, mas acho que isso é menos até. Acho que ele é um jogador muito inteligente assim jogando. Isso é algo que chama bastante atenção. Me parece um jogador pra gente ficar de olho, fez um golaço, né? Tal, mas ele não é só agora, né? Ele apareceu na Juventus já muito bem e vem ganhando seu espaço. Me dá uma sensação que a Juventus está finalmente conseguindo fazer aquilo que ela queria lá desde a primeira vez que ela demitiu o Allegri, né? Que era mudar o estilo de jogo. Desde aquela época se falava isso. Quando a primeira saída do Allegri, que vão buscar outros treinadores, né? Passou pelo Sarri, pelo Pirlo, e a ideia era mudar o estilo, ter um estilo de jogo um pouco mais ofensivo, que tivesse mais criatividade no jogo. E não conseguiu exatamente, né? O Sarri teve um ou outro momento, mas o time era muito instável, o time do Pirlo não era bom, e a volta do Allegri, ele não conseguiu recuperar nem o time seguro e muito menos fazer o time jogar ofensivamente. Acho que agora pela primeira vez em muitos anos, a gente está vendo sinais de uma Juventus que tem jogado de uma maneira diferente. Ainda não é um jogo brilhante, nem super envolvente, mas é um time que claramente tem uma proposta diferente, tem tentado aplicar isso. Nesse jogo funcionou muito bem, o time jogou muito bem, foi dominante na partida, matou o jogo praticamente no primeiro tempo. Então, isso me chamou bastante atenção. A Juventus, por ser o time que né, porque tem jogadores bons e porque é um time muito tradicional, mas por causa dessa mudança, que é uma mudança já muito desejada há muito tempo, né? Então, acho que assim, eu destaco também o Griezmann. O Griezmann no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid venceu com muito sofrimento o Leipzig, o que é esperado. São times relativamente equivalentes, né, em termos técnicos, embora o Atlético de Madrid seja um time mais tradicional, né, em termos de Champions League. Mas são tecnicamente próximos e o Atlético de Madrid teve que fazer bastante força para vencer o jogo. E o Griezmann, a gente fala, sei lá, faz o quê? Uns 3 anos, né? Que o Griezmann, desde antes da Copa, o Griezmann já se tornou um jogador fantástico. Acho que hoje ele é um jogador muito completo, né? Ele era aquele ponta muito habilidoso, rápido, muito bom de chute de fora da área. Mas hoje ele se tornou um jogador completo, né? Ele é um criador de jogadas, ele é um passador muito bom. Ele continua finalizando muito bem, né? Ele finaliza de uma forma muito difícil para os goleiros, né? Tenta buscar sempre aquele chute pelo alto, assim, forte, e que é muito complicado para a defesa, né? E ele foi decisivo, né? Ele acabou fazendo gol, dando passe. É um jogador que, para mim, se a gente fala dessa coisa de bola de ouro, não sei o que lá, assim, eu acho que o nome dele devia estar mais falado para essas coisas já há bastante tempo, mas não vai estar, né? Porque, enfim, se ele tivesse feito isso no Barcelona com o Messi, talvez, mas é difícil pro Griezmann. Mas eu gostei bastante. E, curiosamente, eu vi a entrevista do Simeone, eu li, na verdade, né? E eu achei curioso o que ele falou, porque ele foi ao contrário dessa linha que eu concordo com o Bonsa, que os times não vão ter muita urgência mesmo, né? Com 8 rodadas. Mas o Simeone falou que, não, esse regulamento obriga a gente a ganhar mais jogos. E eu fiquei bem... Será mesmo que precisa? Porque, assim, quando tá jogando contra o Leipzig, é um jogo difícil, mas vai ter pelo menos 2 jogos contra times bem fracos, né? E considerando que você precisa de
9 pontos para classificar, pelo menos. Menos de 9 é mais difícil. Com 9 a chance é grande, com 10 ou 11 você classifica. 2 vitórias, 3 empates. Assim, no sentido literal, talvez ele esteja certo, né? Você podia talvez classificar com 6 ou com 7. Você tem mais jogos. E o Simeone tem essa mentalidade de tipo. Eu acho que vai ficar satisfeito se não ficar entre os 8, sabe? Mas ele tem essa mentalidade, tipo, ganhar todos os jogos e não sei o quê. Tipo, então eu acho que é um pouco do estilo dele, sabe? Mas é isso, assim. Esse é um jogo difícil, mas o Atlético de Madrid vai ter uns mais fáceis também, né? Mais ou menos uns 4 ali que são mais acessíveis, né? 2 de cada pote, né? Então, os 2 do pote 4, talvez os 2 do pote 3, sei lá, não lembro a tabela dele de cabeça também, porque agora é isso também, né? A gente nunca vai decorar, vai saber de cabeça quem todo mundo enfrenta, né? Tipo, é impossível. Antes você conseguia lembrar dos grupos, quem tava em cada grupo, agora nem ideia. E tem outra coisa também, né? Que no começo dos grupos, a gente manja muito de grupos com 4, né? Então a gente meio que de volta, a gente fez isso a vida inteira. Então, tipo, por exemplo, você pega um jogo em que o Arsenal empata em casa com a Atalanta, logo na primeira rodada, esse jogo já tinha consequência numa fase de grupos. Porque você pensava, pô, o Arsenal perdeu pontos em casa para a Atalanta, né? Se der a lógica nos outros jogos, vai ter que ganhar em Bérgamo para ser primeiro colocado. Então esse resultado já tinha um peso. Agora, sei lá, talvez tenha, talvez não tenha. Tem muitas rodadas pela frente. Mas só para não ficar reclamando no novo formato, né, também, vale um destaque, assim, o Lobo falou da Juventus, eu fiquei decepcionado com o PSV, eu achei que o PSV ia dar um pouquinho mais de calor nessa Juventus, né, um time que tem jogadores interessantes, né, mas o Peter Bosz realmente não tem muita sorte no futebol europeu. O Red Bull Salzburg perdendo do Sparta Praga por 3-0 foi um resultado bem grande, assim, bem sonoro, né? Porque o Salzburg é um clube que vinha causando problemas em fase de grupos, é um time que está acostumado com Champions League, né? Depois de demorar muito para se classificar para a fase de grupos, veio fazendo isso com frequência e regularidade, né? E tomar um 3-0 do Sparta Praga é bem significativo. Bolan e Shakhtar foi um jogo horroroso, talvez briga com o Atalanta e Arsenal por ser o pior da rodada, e mesmo esse Atlético de Madrid, né, voltando um pouquinho para ele, eu acho interessante do ponto de vista dos reforços que o Simeone trouxe, né, um cara novo na defesa, o Lenormand, mais vitalidade e energia no ataque, né, porque com o Julián Álvares, o ataque do Atlético de Madrid, o comando de ataque é uma posição que o Atlético de Madrid não estava realmente conseguindo encontrar o cara certo, né? Veio com o Morata antes do Julián Álvares, e é um cara cumpridor, é um cara que joga bem, é um bom jogador, ajuda o time a rodar, mas ele não é o cara dos sonhos. E agora você tem um jovem, né, com muito talento, que pode se desenvolver. Então eu acho isso muito, muito interessante. E o Stuttgart deu deu problema, né, pro Real Madrid. Foi um jogo bem difícil, né? Acabou sendo decidido no fim, com o gol do Rudiger, depois o Endrick marcou na sua estreia na Champions League, né? O Endrick marca em todas as estreias, né? Eu lembro que tinha isso com o Rashford também marcava em todas as suas estreias, ele tinha feito o primeiro gol no seu primeiro jogo pela Premier League, primeiro jogo pela Liga Europa, e o Endrick tá meio que seguindo essa mesma narrativa, né? Marcou no seu primeiro jogo de Champions League no fim. É um Real Madrid que ainda não engrenou, né? Um Real Madrid que tá toda semana, o Ancelotti tem que responder perguntas sobre, e aí, quando é que vocês vão jogar bem? E aí a gente tem que meio lembrar que, tipo, não é esse o rolê do Real Madrid, né? Não é jogar bem. Tipo, o campeão europeu teve alguns jogos fracos também, né? Mas é conquistar títulos. E isso eu ainda acho que o Real Madrid tem capacidade de fazer. O Endrick, inclusive, tomou a decisão errada e acabou dando certo, né? Porque os jogadores já estavam prontinhos para reclamar, assim, porque ele veio... Era um contra-ataque que a decisão mais sensata, eu diria, era passar a bola para alguém que entraria sem marcação para fazer o gol, né? Ou pro Rodrigo ou pro Mbappé, né? Eram os dois que abriram assim pelos lados. O Endrick bateu mal na bola e fez o gol, né? Então, mas foi engraçado porque você vê assim jogadores meio que já prontos para reclamar, mas aí fez o gol, tá tudo certo. Eu concordo com a Cecília, diz que
campeonato inchado faz a gente lembrar que tem coisa que deveria ser especial e não exaustivo. O Marcelo Arruda, ele me pergunta a opinião sobre o PF do Mondegão. O Mondegão é a joia do Mondego, na Santa Cecília. Baita de um bar e lanches, que do outro lado da rua, o cara ganha um dinheiro bom. Aí ele pega outro terreno, constrói. Só que ele construiu o Mondego com asteroides. Né? Tem o Mondego Bar e Lanches numa esquina, na outra esquina ele fez o Mondego com gourmet. Aquela não. Imagina um lugar hétero. Nossa, uma TV grande, aqueles coquetel, aqueles balcão cheio de. Tá aqui. Assim, vá no Jóia do Mondego Bar e Lanches. Lá o PF é maravilhoso, até exagerado. Aliás, como se consome arroz no Bar e Lanches? Né? Gente, é menos arroz, gente. Pois é, o arroz acaba sobrando. É muito arroz e a gente, enfim. É muito desperdício. É verdade, Wagner Cavalcante, um abraço pra você. Nico Rodrigues, não consigo ver os jogos da Champions por conta do horário. Você não sabe como é que é na Coreia do Sul, cara. Você sabe que na Coreia do Sul é de madruga, né? A molecada assiste, acorda 3 da manhã, assiste a Champions League e vai conversar sobre o jogo na escola. Isso é doideira. Matheus Cremonese, um abraço. Fernando Andrade, José Eduardo Flores. Olha só. Diga lá, Lominho. Não, só pra comentar que o Fernando mandou uma mensagem aqui, que a Champions começou bem, mas vejo quase todos os outros jornalistas reclamando. Confesso que estou gostando do formato. Eu vou te falar assim, Fernando, jogando no Futebol Manager, que eu acho que foi a nossa primeira experiência, acho que o Bonsa também, né? A gente teve a experiência de ver, né, como fica. Eu acho que é até legal o formato. Eu não acho o formato em si problemático. O problema é que ficou muita coisa. E eu, como espectador, porque jogando é legal, porque você só vê o seu jogo, né? No jogo, você só cuida do seu time. Pra acompanhar, como alguém que quer acompanhar, ficou difícil. Eu acho que tá com um pouco de cara de Libertadores, às vezes. Na Libertadores eu tenho um pouco essa sensação, às vezes, o que eu acho ruim, que é um pouco que o Yamin trouxe, porque tem muito jogo. E aí, você inevitavelmente tem que escolher. E encavalado, né? Porque a fase de grupos geralmente é numa tacada só, né? E aí você tem que escolher jogos. E vou te falar, cansa um pouco, assim, agora não fazendo notas pro site, que aí a gente era obrigado a assistir o máximo possível, né? Como várias vezes eu tô assistindo só porque eu quero assistir, né? Às vezes eu desisto de ver. Não dá pra ficar vendo todo dia. Porque, enfim, tem outras coisas pra fazer. Agora faço um outro canal. Tem a minha vida aqui, pessoal. Vou fazer outra coisa, vou ver série. O Yamin sempre fala, tem 24 horas do dia. Quando a gente incha muitos torneios, a Libertadores já tá assim faz tempo. A Champions League já era, a rigor, né, já era grande. Então agora aumentou. Acho que é só difícil por isso. A gente... fica muito difícil acompanhar tanta coisa acontecendo. É impossível a gente acompanhar com... Alguém perguntou nos nossos comentários, só para fechar, para não estender, alguém comentou no nosso YouTube aqui, né, num comentário de um vídeo que a gente colocou do programa passado, para comentar sobre o Santos. E, sendo bem sincero, eu vi pouquíssimos jogos do Santos. Então eu não me sinto capaz de fazer uma avaliação, por exemplo, do trabalho do Carille. Porque é isso, tem tanta coisa. A Série B, em geral, tá encavalando com Libertadores na terça, e aí no fim de semana tem 8 jogos de brasileiro, e é difícil. Eu tenho tido que escolher quais jogos assistir, porque não dá para assistir todos, eu não tô trabalhando neles, e eu quero fazer outras coisas também, né? E preciso consumir outras coisas, ver outras coisas, me divertir com outras coisas, enfim, estudar outras coisas. Eu tenho estudado e até trabalhar, quando a gente pega freela para fazer, então não dá para fazer tudo assim. Então a gente não consegue comentar de tudo, porque a gente não vê tudo, não consome tudo, né? Só para fechar o assunto, no pique, assim, tem um efeito muito real e danoso dessa mudança da Champions League, que são as 2 datas extras, potencialmente 4 para a maioria dos times, para quase metade dos times. Então, assim, a mudança de formato precisa justificar esse ampliamento do calendário. Não pode ser só, se é tão ruim quanto o anterior, tanto faz. Pelo menos tem mais jogos grandes. Não. Ela precisa ser melhor o suficiente para justificar 4 datas a mais num calendário que já estava lotado.
Então é isso que eu estou observando. Eu tenho muitos questionamentos em relação a esse formato. Eu não estou super a favor ou contra, eu estou mais pendendo para contra, não vou mentir, mas eu estou observando antes de dar um veredito final. Agora, também decretar que já deu certo, eu acho que é um pouquinho demais. Mas eu estou mais observando, porque é 4 datas a mais no calendário do futebol europeu, que já estava meio bagunçado, é muita coisa, e a UEFA precisa justificar, precisa que realmente essas 4 datas a mais valham a pena o que vale a pena pelo que a Champions League melhorou nessa fase da Liga. Foi só uma rodada, não dá para tirar nenhuma conclusão final. Por isso eu estou observando, estou esperando para ver como é que isso vai se desenvolver. E eu acho que está tendo muito wishful thinking de parte da imprensa, que já decreta um sucesso imediato. O Rodri... Inclusive já falando de exportar o formato. O Rodri, que é o melhor jogador do mundo segundo o gosto espanhol e inglês, que eu acho que se ganhar também tem problema, porque não dou a mínima para esse título, já andou falando sobre paralisação. Veremos nos próximos capítulos no futuro. O podcast Meio Campo tem o apoio da KTO, kto.com é o endereço, mcampo é o cupom, se você for marinheiro de primeira viagem lá no site. Dá uma fuçada nas malandrinhas, na malandrinha, nas KTOs, que são modelos autorais da KTO de apostas, e aposte em diversos esportes, as boas cotações que você encontrar por lá. E papo sério, e está cada vez mais em voga isso, a gente tem que conversar sobre isso, vai fazer site de aposta, vai fazer apostas em sites de aposta, faça isso só para se divertir, só com um dinheiro que você eventualmente pode perder. Eu espero que você não perca, mas não ponha um dinheiro que você não pode perder. Não use o site como complemento de renda que você dele necessita para qualquer coisa da sua vida pessoal. E está se sentindo mal-humorado, mal dormido, ansioso, nervoso, eventualmente embriagado, eventualmente distraído, com outras coisas paralelas acontecendo ao seu redor, vai na manha, não faz, porque aí a experiência pode virar um problema. É para se divertir, não para outra coisa. Bonsa e Lobo trazem dicas. Lobo. E só para reforçar, se você vir por aí alguém falando sobre dicas para como ganhar dinheiro com apostas, fuja, são picaretas fazendo isso. Não acredite. Não, você não vai ficar rico com aposta. Já estou te adiantando que você vai perder dinheiro se você acreditar nesses gurus de aposta aí. A gente repete que é diversão. Aqui a gente faz a mesma coisa que eu fazia na época de escola, que a gente apostava antes do Campeonato Paulista e a mim. A gente apostava uma tubaína, assim, eu apostava com os amigos corintianos, amigos palmeirenses, o time que ganhasse, a gente pagava pro torcedor dele. Então o torcedor palmeirense, se o Palmeiras ganhasse, ele ganhava a tubaína dos outros. Era isso. É esse espírito que você tem que ter. Você não é ficar rico. Indo para as apostas. Juventus e Nápoles se enfrentam esse fim de semana. Jogão. Aliás, dois jogões na Itália. Vou falar dos dois. Juventus e Nápoles. A vitória da Juventus está pagando 2,20 jogando em casa. O Nápoles é forte, tem o Conte, mas é a Juventus em casa. E como eu falei agora, eu gostei muito da atuação da Juventus na Champions. Eu acho que pagar 2,20 em casa para a Juventus volta numa coisa que a gente fala quase sempre, né, Bonsa? Juventus em casa no Campeonato Italiano, exceto nos anos que são realmente exceções, e não me parece que vai ser esse o caso esse ano. Agora que ela é boa, né? Agora que ela é boa, vale. É que são poucos anos que ela não é boa mesmo, né? A gente passou por uma instabilidade, mas na história, quase sempre a Juventus é boa. Na Itália, principalmente. Então, Juventus e Nápoles, vitória da Juventus 2,20. Esse jogo é amanhã, no sábado. Inter e Milan, clássico de Milão, mais de 2,5 gols, tá pagando 1,66. Bem interessante, porque é um jogo que deve ser... a Inter é um time que se defende bem, a gente viu contra o Manchester City, mas é um clássico, o Inter mandante, o Milan tem suas armas, pode ser perigoso. Acho que um jogo com bastante gols é possível. Manchester City e Arsenal, mais de 2,5 gols, tá pagando 2,5. Eu acho bastante para um jogo que tende a ser ofensivo, tende a ter bastante gol. Mais de 2,5 gols tá pagando 2,5. Boa cotação também. Bom, sabe? Vamos lá. Manchester City e Arsenal também peguei, mas mais ou menos na vibe do Lobo da Juventus, né? Sei que é um jogo difícil, são os melhores 2 times da Inglaterra, mas o City ganha tanto jogo em casa, velho, mas tanto jogo em casa.
às vezes passa 25 jogos seguidos vencendo em casa pela Premier League, que 1,81 pela vitória do City como mandante é muita coisa. No Juventus e Napoli eu fiz ao contrário, eu preferi o acima de 2,5 gols. Acho que é um jogo que, pelo que eu vi até agora, desses dois times, pode tranquilamente bater essa linha, e tá 2,16, que é uma odd alta para esse tipo de placar, para esse tipo de over. Então eu achei interessante também. E na Premier League tem Brighton e Nottingham Forest, Brighton em casa pagando 1,72 para ganhar esse jogo, sendo bastante favorito, eu acho uma boa cotação. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO no sul do Brasil. Aposte só para se divertir, e se for fazer, faça na KTO. KTO apoia a Central 3, apoia o Meio Campo, apoia a comunicação independente que a gente acredita, faz e nem sempre é valorizado por isso. A KTO valoriza. Abração. Olha só, a gente vai falar agora de Libertadores, de Sula, do que tá, né, da semana Conmebol, digamos assim. É legal que no roteiro tem aqui, né, no fim, né, o Mundial da FIFA, o Mundial de Clubes da FIFA em risco. O Infantino teria convocou, né, uma reunião de emergência, porque os direitos de TV, do torneio e tal. Infantino, esquece, cara. Time europeu quer jogar com time europeu. Time europeu é igual homem hétero. Só quer andar com homem hétero. Time europeu não quer saber. Pode fazer mundial assim, assado, com 32, com 24, com 16, com mata-mata, de ponta cabeça. Se tem que jogar com africano, com asiático, ele tapa sul-americano, fecha até o nariz, assim, a não ser que seja para comprar os craques, né? Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Os caras não querem. Qualquer modelo de campeonato, eles vão dar um jeito de melar. E a gente vai dar um jeito de entregar valor para ele, porque a gente carrega nas costas o Mundial de Clubes desde a década de 60. Libertadores, gente. Matias, eu não gostei nem do Fluminense nem do Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro é um jeito de jogar muito econômico. Nem parece um time treinado pelo Milito. Pois é, não tá andando, né? E o Fluminense mesmo sem fazer... né? Fez o gol, porque tá, enfim, em casa, deu aquela empurradinha no fim, venceu. Eu não concordo que o Botafogo massacrou o São Paulo, mas também não acho legal o jeito que o São Paulo jogou. Acho que na cara do gol o Botafogo chegou 2 vezes. O resto, o mesmo chute na trave do Savarino foi com a zaga postada na frente, né? Foi mais mérito dele do que... Eu me recordo de ter conversado aqui, depois fui levado a pensar diferente sobre São Paulo e Nacional. O jogo que o São Paulo fez em Montevidéu, que o São Paulo entrou para não ter jogo e não teve jogo. E não chutou gol. E o São Paulo, de novo, entrou para não ter jogo, e não só dessa vez teve um pouco de jogo, como a melhor chance do jogo foi do Caleri, na minha opinião. Mas acho que ainda é muito econômico, é muito, é um pensamento de regulamento um pouco exagerado por parte do Zubeldia, porque correu o risco que tinha que correr, todo mundo vai correr, atacando ou defendendo. Mas, nossa, o primeiro tempo do São Paulo foi muito, muito, muito retraído. E o Flamengo, meu Deus do céu, como foi o jogo mais recente, queria começar a partir do Flamengo. Que, cara, ótimos jogadores, mas você não estreia jogador numa quarta de final de Libertadores, e foram 2 estreias e um monte de lesão. E a impressão que me dá é que é aquele time que as pessoas... você marcou um jogo. Vai ter um jogo hoje. As pessoas não sabem direito o movimento de a falta de entrosamento, uma falta de conexão do time do Flamengo é gritante. Já o time do Peñarol é o contrário disso, né? Me parece um time que sabe exatamente como se movimentar em campo. Diego Aguirre fazendo um dos seus grandes trabalhos da carreira. Curioso, né? Porque Flamengo e Peñarol se reencontram, né? Depois de 5 anos, né? Tinham jogado a fase de grupos da Libertadores de 2019, ainda com o Abel Braga de treinador do rubro-negro, e ali que marcou um fim, né, desse ciclo do Abel, que se classificou com as calças na mão em Montevidéu, perdeu, né, o jogo no Maracanã. Inclusive o Flamengo nunca marcou um gol no Peñarol pela Libertadores, né? É um retrospecto assim impressionante da equipe uruguaia contra o Flamengo, né? A terceira vez que se enfrentam
pela principal competição continental. Teve um outro enfrentamento pela Mercosul em 99, na semifinal, quando inclusive o Flamengo é campeão naquela ocasião, e que registrou a sua única vitória. E aquele time do Abel jogava meio pela inércia. E esse time do Tite também, com alguns jogadores repetidos, né? Então é interessante notar que parece que de lá para cá pouca coisa mudou, mas nesse meio tempo o Flamengo montou, né, excelentes times, teve bons trabalhos, né, sobretudo o do Jorge Jesus, que foi excelente, mas o Flamengo parece que perdeu a competitividade nesse meio, não conseguiu, né, criar perigo contra o Peñarol. A equipe uruguaia, quando marcou o gol, não tinha trocado nem 20 passes direito. E foi um gol, uma jogada de contra-ataque construída muito rápido, né? Parece altinha, né? Porque foi só bola no ar, e o Peñarol ainda teve oportunidade de ampliar o placar, enfim. Assim, foi uma atuação impressionante, né? Dos uruguaios, que chegavam bastante desacreditados, né? Até as passagens recentes do Diego Aguirre pelo futebol brasileiro, mas também é impressionante a mística que ele construiu, né, com esse clube, né? Desde da época de jogador, quando ele faz aquele gol agônico contra o América de Cali, no desempate da Libertadores de 87, leva o Peñarol a uma final novamente em 2011, agora consegue classificar o clube para o mata-mata e já começa a se ilusionar, né, porque passou das oitavas de final com uma goleada em casa diante do Strongest, agora ganha a partida de ida no Maracanã, lotado, e tem tudo, né, para se classificar na semana que vem, né, com essa vantagem, porque não é fácil jogar no campeão del siglo, né, o Peñarol está invicto nessa temporada, jogando ali no estádio que fica na saída de Montevidéu. Então era um prognóstico difícil, assim, né, de cravar, né? Pouca gente dava alguma moral pro Peñarol, achava que o Flamengo, mesmo assim com esse problema de entrosamento, com as lesões, teria uma classificação segura. Não foi o que aconteceu. Inclusive, o favoritismo nessa rodada não imperou, né? Porque o Botafogo também era visto muito favorito contra o São Paulo, empatou em casa. O River Plate, muita gente achava que ia amassar o Colo-Colo em Santiago também, foi o contrário, foi uma das piores atuações que eu já vi do River, do Marcelo Gallardo, né, que agora está na sua segunda passagem, mas somando, né, as duas passagens, é difícil lembrar de 10 jogos piores do River sob o comando do Muñeco. E o Fluminense Atlético Mineiro foi um jogo bastante equilibrado. Acho que o Galo foi ligeiramente superior no primeiro tempo, marcou em cima, né? O Fluminense bateu um pouco de cabeça para tentar sair jogando. No segundo tempo equilibrou um pouco mais as coisas, conseguiu o gol ali no final. Mérito do Mano Menezes também, né? Porque fez 2 substituições que construíram essa jogada do gol, que dá uma vantagem mínima, né, para o jogo de volta em Belo Horizonte. Mas mesmo assim, pensando, né, todos os resultados, ainda tudo muito em aberto, os duelos bastante equilibrados. Então, tirando assim o Peñarol, né, que construiu a melhor vantagem, né, foi o único visitante que venceu, eu acho que está tudo em aberto. Os méritos do Aguirre, para mim, ficaram muito claros, porque o Peñarol executou muito bem o plano de jogo dele, né? Você tinha, no primeiro tempo, isso ficou especialmente claro, porque o Flamengo teve quase 80% de posse de bola, o que mesmo nessa época de imensa desigualdade, de posse de bola, 80% é fora da curva, né? É excepcional, é extraordinário na acepção da palavra. E os dois times criaram basicamente a mesma quantidade de chances perigosas, né? O Flamengo teve ali 2 cabeçadas, teve um chute do Gerson bloqueado, mas o Peñarol também teve 3 ou 4 boas ações no contra-ataque, incluindo o gol, né, que marcou e que deu essa vitória. Então, toda hora que o Peñarol pegava a bola, ele conseguia levar perigo. E o Flamengo
ficou muito tempo com a bola e raramente conseguiu levar perigo. Então, jogando em casa, né? Então, é uma diferença muito grande, é um mérito gigantesco para o Peñarol conseguir esse resultado, né? De um confronto que o Peñarol, curiosamente, não curiosamente, porque é um time grande da América do Sul também, né? Mas tem uma vantagem muito grande, né, contra o Flamengo, no confronto direto, nunca levou gol do Flamengo, e mais uma vez isso se provou. Eu também acho que está aberto, também acho que o Flamengo tem condições de ir para o Uruguai e reverter esse resultado. Obviamente vai ter que jogar melhor, obviamente vai ter que mostrar alguma coisa que não mostrou nesse jogo no Maracanã, e vai ter também que torcer para o Peñarol não executar também assim o seu plano como fez nesse jogo. Ô Lobo, pulando de Liba para Sula, talvez o que o Corinthians fez em Fortaleza não deu pontos para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas foi o tipo de vitória que serve até para a gente olhar de maneira diferente a corrida do Corinthians para evitar o rebaixamento, que não é uma corrida simples. O Corinthians não pode se dar o luxo, por exemplo, de tropeçar. Vai ter agora, nas próximas 6 ou 7 rodadas, bem mais jogos em casa do que fora, mas não pode se dar o luxo de tropeçar. Mas o Corinthians foi muito bem. O Corinthians foi muito bem contra o Fortaleza. Atlético Paranaense e Cruzeiro também deram passos muito importantes para uma semifinal, que afinal pode ter aí 75% então de times brasileiros. Eu queria um destaque seu. Uma vitória grande do Corinthians, considerando o Fortaleza hoje é um time da parte de cima da tabela do Brasileiro. O Corinthians está brigando contra o rebaixamento. Acho que dá moral o Yuri Alberto, que vem sofrendo, né, bastante em termos de desempenho, mete um gol de canhota pegando ali de primeira, um belo gol. Acho que ajuda também, né, dá confiança ao atacante quando faz um gol assim, né, que é um gol que não é simples, né, e é um gol bonito. Acho que ajuda a ganhar confiança. Deve ter a estreia do Memphis no fim de semana e a expectativa é essa. É um jogador que em condições ele ajuda bastante, ele é tecnicamente muito acima, então ele pode ser um reforço importante para o Corinthians. O Corinthians coloca pés ali, um pezinho lá já na semifinal, né? Um resultado muito forte, e acho que assim como o Atlético Paranaense e o Cruzeiro deram bons passos, o Cruzeiro principalmente, né? Ganhou fora de casa, mesmo que tenha sofrido um pouco de pressão, mas o resultado é incrível, e o Cruzeiro dificilmente imagino que vá sofrer a reversão desse resultado em casa, então tem uma chance muito grande de avançar. E aí é isso, de novo, parece que a gente está torcendo contra, né, os times brasileiros, e não é isso, mas é que as competições sul-americanas viraram uma grande Copa do Brasil, né, e isso acho que perde um pouco do brilho, né, das competições, mas enfim, é o que é. Acho que para mudar isso é muito difícil nesse momento. Acho que a gente não consegue mudar isso rapidamente, pelo menos. Poderia não ter tantas vagas para brasileiro, né, mas enfim, isso é uma questão que também não deve ser resolvida, porque é uma questão política. Mas em termos de campeonato, acho que o Cruzeiro tem boas chances aí, pelo futebol que mostrou, de ser um dos candidatos mais fortes ao título da Sul-Americana. O Atlético Paranaense é o time brasileiro que mais venceu essa competição, né? Então já tem a tradição ali de ganhar a Sul-Americana. E quem passar de Corinthians e Fortaleza, e o Corinthians está com uma grande vantagem, né? Imagino que deve passar, também vai forte. O Corinthians é um time forte, principalmente jogando em casa. Então imagino que vai ser interessante, até porque no caso da Libertadores, a gente ainda coloca bastante fé no River, né? O River é um time que é muito forte e acho que pode brigar com os times brasileiros no mata-mata. Eu esperava um pouco mais isso do Racing. Não sei se vamos ter, mas ainda tem jogo, né? Tem jogo de volta e vamos ver. Mas acho que o Racing é quem mais pode ameaçar, em termos técnicos pelo menos, os times brasileiros na Sul-Americana. E acho que para qualquer um desses times brasileiros o título vai significar bastante coisa. Bastante coisa mesmo. É um título que é muito importante. Para o Cruzeiro, por exemplo, seria
super simbólico, né, da reconstrução do time depois de tantos anos na Série B, tudo que passou, né? Seria muito importante. O Atlético Paranaense vive o ano centenário, um título seria título continental, né? Teria um peso grande. E pode se isolar como o maior campeão da Sula também, né? Que é um feito. A gente sabe que para os brasileiros, os brasileiros estão dominando a Libertadores faz tempo e ainda não tem o número de títulos. Os clubes brasileiros individualmente não tem o número de títulos dos argentinos, né? Então é um feito grande ficar ali. Agora, o Corinthians tem que mais preocupar com o brasileiro, né? Evidentemente. Mas eu não acho também que é excludente, eu também não acho que vai atrapalhar super. Acho que a essa altura da competição você não abre mão, né? Você tenta jogar, você poupa. Acho que tem que priorizar o brasileiro, que é o correto, e ele tem feito isso, né? O Ramon Dias tem priorizado o brasileiro. Ele falou isso já com todas as letras. Mas o Corinthians precisa do Corinthians das Copas no brasileiro. Pois é que tá jogando mal no brasileiro, né? Com foco total, e tá indo bem nas Copas, né? É uma situação... Acho que o peso é outro, né? Também, né? É o contrário do Filipão em 2018, né? Que focava nas Copas pelo Palmeiras, foi eliminado e ganhou o brasileiro meio sem saber como. Quase assim. Com time reserva, né? Aquilo que a gente conversou agora há pouco sobre jogos que a gente não consegue dar conta de assistir tudo, né? Vai ter um Coreia do Norte e Japão na Colômbia, Mundial Sub-20 feminino, fazendo a final do Mundial Sub-20 feminino. Aliás, tem final do Campeonato Brasileiro feminino também, domingo de manhã. Aí você fala como é que o cara se programa, né? Porque domingo de manhã não tá no hábito de todo mundo, enfim. Eu quero Foi outra coisa que pediram, Yamin, que falem da eliminação do Brasil no Mundial Sub-20. Infelizmente eu não assisti a maioria dos jogos, então também é isso. A gente tem que escolher o que assistir, né? Infelizmente não dá pra acompanhar tudo o tempo todo. O Joab Epifânio pergunta se o Memphis é o novo James Rodrigues. Espera jogar, né, Rob? Vamos pelo menos esperar jogar. Pô, até agora os dois jogaram quase a mesma coisa. E aí é o seguinte, time com a corda no pescoço, Roab, costuma fechar a casinha, jogar por uma bola, ser mais pragmático. Ele jogou no Atlético de Madrid, ele sabe fazer isso. Ele sabe bem fazer isso. Talvez o James Rodrigues não coube no São Paulo do Dorival, que usou muito bem o Rato, que volta, que compõe, que recompõe, que vai pra cima, vai pra baixo. Mas o futebol brasileiro, eu só faço esse convite, essa provocação. O futebol brasileiro, quase todo time está o tempo inteiro achando uma justificativa para jogar fechadinho, para jogar retraído, para jogar de maneira reativa. E aí não dá pra gente esperar que o cara jogue no Brasil o que ele de repente jogaria em outro lugar. Gustavo, nunca consigo acompanhar ao vivo, mas pergunta, Ézio ou Valdir? Eu prefiro o Valdir, cai mais pelos lados, um pouquinho mais técnico, né? O Ézio era matador, mas o Valdir tinha o faro de artilheiro e ainda sabia jogar bem fora da área, né? Pois é, o Xandão pede pra gente parar de fazer propaganda de aposta. Cara, a gente pode fazer, só que o podcast acaba, tá, Xandão? Porque o e-mail da Coca-Cola não chegou, nem do McDonald's, nem da Rei Plus. E vou te contar uma coisa, Xandão. A gente tá 13 anos nessa, né? 12 anos na Central 3 e não recebeu o e-mail ainda da Unimed. A gente adoraria fazer um monte de propagandas aqui, poder escolher qual a gente quer, qual a gente não quer. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tô fazendo, junto com o Jean Oddi, a biografia do Mário Sérgio Pontes de Paiva, cujo pai nos anos 50 e 60 e depois ele nos anos 80 e tal, foi viciado também em aposta de cavalo. Assim como faz parte na minha família, eu não perdi e não sofri com nenhum problema relacionado à aposta na minha família, mas com cerveja sim, com álcool sim. Se a gente for discutir tudo isso, a gente pode discutir. Com McDonald's também. Com McDonald's também, ou com cigarro. A gente assistiu a Ayrton Senna pilotando um grande Marlboro, né, ambulante por aí. A gente pode discutir tudo isso. São agora as contradições do capitalismo. Mas a gente vai discutir em outro lugar, porque esse podcast, por exemplo, acaba. Porque os outros patrocinadores não chegam. E o que chega, casa de aposta, a gente tem independência e comprometimento para falar sobre eles. Já ficou claro, já foi pauta nossa. E sempre que eu falo aqui da KTO e de qualquer site de aposta, eu faço um enorme... O disclaimer que a gente faz para você tomar cuidado com o site de aposta é maior do que a própria propaganda que a gente faz.
Se isso não nos dá para você crédito para fazer a propaganda, lamento. Francisco Pedro, um abraço para você também, tem todo o direito de achar. Wagner Cavalcante acha que o Rato é melhor que o Rames. Foi no São Paulo melhor que o Rames, mas eu acho a carreira do Rames subestimada aqui no Brasil. Acho que um cara que pegou Real Madrid, pegou Porto, pegou Bayern, eu acho que ele fez uma boa carreira. A gente tem uma pauta final, viu, Bruno Bonsante, que eu acho curiosa, né? Eu acho curioso. Tá escrito assim: calendário do Brasil em 2025 promete problemas para quem tiver sucesso. Há quantos anos que a gente tem essa pauta no nosso roteiro? Pois é, que dessa vez, com o Mundial de Clubes, né, vai ser um negócio diferente, vai ser mais ainda, né, mas realmente, assim, quem não tem sucesso tem problemas também com o calendário do futebol brasileiro, né, todo mundo tem problemas com o calendário do futebol brasileiro. Eu acho, assim, sobre o negócio do Infantino convocando a reunião, porque se associa a esse assunto também, eles não criam competições ou ampliam sem pesquisas de mercado e todas essas coisas, né? Mas uma coisa é que o futebol está fazendo isso basicamente porque ele sente que precisa gerar mais receitas, né? Então ele basicamente quer ampliar o produto e não necessariamente assim, melhorar do ponto de vista deles, né? Em cima do conceito que eles acham de que se você tiver mais jogo grande, mas eles são piores, vai valer a pena. O que talvez, em termos de lógica de rede social, eles estejam certos. Mas o que eu acho que ainda falta ver é se há demanda para isso, né? Se há demanda das emissoras, porque é para isso que serve, é para vender para as emissoras. Só que tem dinheiro para mais uma competição com esses valores altíssimos que a FIFA provavelmente quer pelo campeonato dela, porque não é um cenário de mídia excelente, né? Você tem as principais plataformas de streaming falando muito em questão de custos e Netflix parou de dar cheque em branco, a HBO, o Max, né, agora, da Warner Bros., várias produções gigantescas como House of the Dragon também, pensando em custos, as emissoras estão nessa crise existencial de não sei o que eu faço, se eu vou pro streaming, se eu continuo aqui, esporte ao vivo, várias coisas assim. Não é o mercado mais frutífero para essas coisas, mas o futebol fica ampliando as coisas, né? Eu tenho certeza que a UEFA vai querer mais dinheiro por entregar mais jogos pela Champions League. A FIFA quer um contrato de nível Champions League para o Mundial dela, porque é isso que ela quer fazer, né? Pelo menos assim, proporcionalmente, né? Porque é uma vez a cada 4 anos, mas vai querer algo nesse nível. Imagino que para a Copa do Mundo, que vai ter mais seleções, ela também esteja pedindo mais dinheiro. Só que tem que ver. E esse dinheiro vai existir? As emissoras vão querer entregar esse dinheiro? Então, acho que acho que o que eu tiro dessa notícia do Infantino convocando uma reunião, além da satisfação pessoal de vê-lo aparentemente desesperado, e aí, cadê o dinheiro para a competição, né? Porque a ideia no papel é ótima, do ponto de vista comercial, né? Fazer mais uma competição, mais data, mais competição, mais data, mas tem que ver se vai ter demanda no mercado para isso. Sobre o Brasil, eu vou repetir o discurso que eu faço várias vezes no ano. Assim, vai ter algum maldito da CBF ou das entidades e que vai ser repetido por outros tontos dizendo que vai respeitar a data FIFA em 2025. Vai ter algum imbecil que vai falar isso lá na CBF, que é para vocês ficarem bravos mesmo. E eu espero que as pessoas fiquem bravas, porque eles vão falar que vão respeitar como respeita esse ano, nessa palhaçada de jogar. O time joga na quarta-feira ou na quinta, depois da seleção jogar na terça. Evidentemente isso não é respeitado da FIFA. Se fizer isso com Manchester City, com Liverpool, com Inter de Milão, com Barcelona, os caras derrubam tudo lá, quebra. A UEFA não consegue fazer mais nada, porque não pode. E agora vai piorar, porque assim, agora vai ter outra competição que eles se surpreendem, né? Porque você sabe que a Copa do Mundo, né, Yami,
a cada 4 anos a CBF se surpreende que, putz, esse ano é ano de Copa. Ferrou nosso calendário. Nem parece que é programado, né? A cada 4 anos sempre acontece a Copa, né? Parece que todo ano de Copa é uma surpresa e fala, putz, e agora, hein? Caramba, não sei. E aí agora vai ter outra competição dessa. Porque tem essa competição, que é o Mundial de Clubes, tem a Copa do Mundo, tem a Copa América. Então, todo ano tem uma competição. E 2027 vai ter a Copa do Mundo Feminina, que vai ser sediada no Brasil. Que vai ser no Brasil. Então não vai poder utilizar os estádios, como está ocorrendo agora na Colômbia, no Mundial Sub-20, que até falei no programa do começo da semana, né? Que tem clube com 10 jogos e outros com 6. Que beleza, né? Por exemplo, se o Independiente Medellín mandasse o jogo dessa semana contra o Lanús, não poderia ser no Atanásio Girardot. Teria que buscar outro estádio na Colômbia para jogar, porque a FIFA faz durante a competição ela bloqueia. O Mundial de Clubes pode ter até 9 rodadas de Campeonato Brasileiro. A gente ainda não tem o calendário do Brasileirão de 2025, que a gente nem sabe onde vai passar ainda, né? Esse é o Brasil. É o Brasil de 2 grupos econômicos burros brigando entre si em vez de se juntar e fazer uma liga. É o país da burrice, né? Em vários aspectos de dirigentes. E a gente vai ter provavelmente 9, né? Entre 7 e 9 datas de Campeonato Brasileiro durante o Mundial da FIFA, que tem pelo menos 3 clubes brasileiros já que vão jogar. Potencialmente um quarto se Botafogo, Atlético Mineiro ou São Paulo ganharem a Libertadores desse ano. Então, até pelo menos 3, e pode ser que tenha 4 times jogando essa competição, 4 times que vão ficar 9 rodadas atrasados. E tudo isso pra gente ter 16 datas limpinhas pro Campeonato Estadual no começo do ano. Então, assim, o futebol brasileiro vai continuar nessa burrice, porque os dirigentes continuam achando que tá tudo bem e ninguém se importa. E aqui, ao contrário da Europa, que pelo menos lá os jogadores estão começando a falar em greve, aqui o jogador não é nem sindicalizado, odeia sindicato, não tem organização. Você pode até odiar o sindicato, mas então você cria uma organização nova para representar os interesses dos jogadores, que é quem se ferra jogando aí na terça pela seleção e na quinta pela Copa do Brasil, como foi o caso do Guilherme Arana, e a gente falou aqui. Mas aqui parece que os jogadores estão um pouco se importando também. Então os jogadores não se importam, dirigentes não se importam. Quem tá se importando é a gente que é trouxa no fim, né? Eu quero mandar um abraço para você, amigo e amiga da Central 3, do podcast Meio Campo. Seja membro do nosso canal do Meio Campo, no nosso YouTube do Meio Campo. Ajude tanto a sua participação, sua audiência, mas se for possível se tornar membro, a gente agradece muito. Conheça o canal do Felipe Lobo, o Próxima Fase. Conheça o canal de Bruno Bonsante, o Bonsa FM. Conheça a newsletter do meu time de botão, onde escrevo aqui e ali. Leia Matias Pinto no The Intercept e ouça as músicas de Matias na Noite Paulistana, ele que vai tocar de novo no Sol e Sombra, né? Isso, dia 4, daqui 2 sextas-feiras, junto com La Pachanga de César. Quem sabe eu faço o meu aniversário nessa data lá. Aí seria bonito. Porque é na semana seguinte. Meu aniversário é dia 8, dia 4 eu com a sua som. Mas só vou fazer isso se você tocar a música do Carlitos Teves. A Carlitos Teves de Coliar-se isso Quinteto Imperial. Por favor. E eu vou avisar antes para ver se dá tempo do Felipe Lobo vir de Limeira para cá. Pra curtir, Bruno Bonsante tenho certeza que vai chegar atrasado, mas vai. É perto da casa do Bonsa, viu? Mas o Bonsa chega atrasado. E a gente... Eu cheguei na hora do outro, só que tinha uma fila que dobrava o quarteirão. Eu peguei essa mesma fila. Farei 40 anos, hein? Olha loucura. Só. Que loucura. Valeu, gente. Beijo pra você, Mate. Beijo e um destaque final, né, que acabou de ser, a gente tá falando de calendário, acabou de ser sorteado os mandos da semifinal da Copa do Brasil e Corinthians e Vasco decidirão em casa, né? Então jogam o primeiro fora contra Flamengo e Atlético Mineiro e decidem em casa. Beijo, Bonsa. Um beijo, até segunda-feira. Se Deus quiser e ele há de querer. Beijo, Felipe Lobo.
Um beijo. Só convidar pra quem gosta aqui de videogame, contei no meu fundo, eu contei nessas últimas semanas a história do Game Boy, que é um videogame muito importante na história dos videogames, e foi o primeiro portátil. Sem ele, não teria Switch. O Switch só existe por causa do Game Boy, então contei essa história lá também. E também falei mal dessa bagaceira de PlayStation 5 Pro, que os caras vão cobrar R$7.000 aqui no Brasil, né? Um absurdo. É isso, até segunda-feira. Tchau, tchau. Valeu!